E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Melk e hoje nós vamos aprender a como trabalhar com amplificadores operacionais. Um exemplo é o nosso TL072. Ele é um circuito integrado que tem dois operacionais dentro dele, certo? Só que aqui a gente vai representar por esse triângulo. E de início a gente tem uma saída, certo? E a gente tem uma entrada negativa e uma entrada positiva. O que é que isso quer dizer? Aqui a gente vai ter algo equivalente a uma multiplicação nessas entradas, certo? Então, todo sinal que entrar por aqui, ele vai ser multiplicado por menos 1, certo? E todo sinal que entra por aqui, ele vai ser multiplicado por mais 1, certo? Por isso que aqui é entrada positiva e entrada negativa. Beleza. Agora, na saída, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o sinal que entra somado, certo? Essas duas entradas. A gente vai colocar dois sinais aqui, a gente vai somar eles. E o resultado dessa soma, a gente vai multiplicar por um ganho. A gente vai ter um ganho aqui, né? Que vai depender de cada amplificador operacional, certo? Mas no geral é um ganho bem alto, sei lá, em torno de 50 mil vezes, é bem grande, sabe? Enfim, como é que ele vai funcionar? Ele, matematicamente, ele tem uma formação assim, né? A tensão de saída, V out, ela será igual a o ganho do meu amplificador operacional, que vai multiplicar a entrada mais, e aqui tem a entrada menos, certo? A gente vai ter isso daqui. E o que é interessante? Por que que o ganho do amplificador operacional, do jeito que ele está aqui, tem que ser grande? Porque qualquer diferençazinha que seja entre as minhas duas entradas já vai mandar um sinal bem grande na saída. Vamos pensar no seguinte, né? Vout, e vamos colocar o ganho igual a 1000. Somente 1000, que é bem abaixo do real. E daí a gente tem 1 volt entrando em uma... 1 volt entrando aqui e 2 volts entrando aqui do outro lado, certo? O que é que eu vou ter? 1 menos 2. Isso aqui, Vout, ela será igual a 1000 multiplicando quem? Menos 1. Por quê? Mais 1 com menos 2 vai dar menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Menos 1000 volts. Ou seja, isso aqui é coisa pra caramba. E geralmente, qual é a tensão que a gente alimenta um amplificador operacional? Na maioria dos circuitos a gente vai ter menos 15 volts e mais 15 volts. Nos circuitos a gente vai encontrar essas tensões aí, na maioria, mas podem ser tensões diferentes, ok? Então o que é que eu quero dizer? Qualquer diferença entre essas tensões que vão entrar aqui, ele já vai mandar uma tensão bem alta, né? Ele não vai conseguir mandar menos 1000 volts aqui. Ele vai ficar com menos 15, que é o máximo que ele pode. E se fosse o contrário, né? Se fosse, digamos aqui, menos 0,5 volts. Aqui embaixo eu teria mais 0,5, né? Ou seja, 1 menos meio vai dar meio. Só que quem é o maior? O positivo. Então ficou assim. Na minha saída, agora eu terei mais 500 volts. Certo? Porque meio multiplicado por 1000 vai dar isso aí, mais 500.
Então aqui eu vou ter mais 15, porque ele não tem 500 volts de alimentação aqui, certo? Então, beleza. O que é que a gente pode tirar de conclusão? Que a diferença entre as duas entradas em um circuito real tem que ser muito, muito pequena. Compreenderam? Agora, digamos que você quer que ele jogue 10 volts aqui na saída, mais 10. Qual é a diferença de tensão que eu vou ter que colocar aqui, considerando o mesmo ganho de 1000? Então, no lugar do Vout, eu quero 10 volts, certo? Essa tensão tem que ser igual ao ganho, que é 1000, certo? Multiplicado por... digamos que eu coloquei aqui, na minha entrada positiva, eu coloquei 1 volt aqui, certo? Então, na minha entrada positiva eu vou ter 1 volt menos X. X é uma tensão que eu vou colocar aqui na negativa, certo? Ou, o que a gente pode fazer? A gente não vai colocar uma tensão aqui, né? A gente só pode colocar apenas a diferença de tensão nas duas entradas, né? Que seria o meu ΔV, certo? ΔV, ele é igual ao quê? A tensão ali menos a tensão inicial. Ou seja, eu tenho duas tensões, né? A diferença entre as duas tensões vai me dar o ΔV, certo? Digamos que seja aqui mais e a menos, ok? Então, beleza. O meu ΔV tem que ser esse, a diferença de tensão entre as duas entradas. Então aqui eu já tenho a tensão de saída, eu tenho o ganho, eu tenho o ΔV, certo? Então, o que é que vai acontecer? O ΔV, eu vou multiplicar aqui pelo inverso, né? Multiplicando pelo inverso de 1000 desse lado, eu tenho que multiplicar pelo inverso de 1000 aqui também, certo? Se eu multiplicar um número nos dois lados da equação, vai ficar de boa, vai ficar equilibrado. Agora eu posso cortar esse zero com esse, certo? Aqui eu posso cortar todos os zeros, e aí vai sobrar apenas o 1 sobre 1, certo? Aqui, desse meu outro lado, sobrou quem? 1 sobre 100. E aqui desse lado sobrou apenas o ΔV, certo? Porque esse 1000, ele cancelou com esse outro 1000. Então a diferença de tensão é essa aqui. Ou seja, em decimal, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 2, certo? Que é a mesma coisa que 0,01, né? Ok? Então, o que isso quer dizer? Que a diferença de tensão entre as duas entradas tem que ser de 0,01, certo? Para que eu tenha ali os 10 volts. Interessante, né? Então, digamos aqui que nós temos 1 volt aqui, nessa entrada negativa, né? Na positiva, eu teria que colocar 1,01 volt, né? Ou seja, observe que é uma diferença bem pequena. Aqui eu tenho 1,00 volts e aqui eu tenho 1,01 volt. Isso daí já vai me dar 10 volts aqui na saída. São tensões quase iguais, mas devido à pequena diferença, ele amplifica e coloca aqui. Só que, normalmente, eu vou ter uma tensão bem maior. Quero dizer, um ganho, né? Digamos que ele vai ter um ganho de 10.000, então a diferença, o meu ΔV, teria que ser 0,001 para um ganho de 10.000, né? Para um ganho igual a 10.000. E é geralmente isso daí que você vai encontrar, um ganho bem alto. Então, o que é que a gente pode dizer disso daí? Que quando você vai fazer um cálculo com o amplificador operacional, você vai admitir que as tensões aqui na entrada
vão ser aproximadamente iguais. No cálculo você vai colocar igual mesmo, porque o ganho em amplificadores operacionais reais é bem grande, certo? Qualquer diferençazinha aqui ele vai amplificar, ok? Então essa é a principal tarefa, né? Quer dizer, é o principal princípio de funcionamento dele, nos circuitos que a gente vai fazer, né? Então isso quer dizer que, por ser quase igual as tensões aqui, e pequenas variações a gente pode colocar a tensão que a gente quiser na saída, a gente vai poder calcular circuitos aí bem interessantes com amplificadores operacionais, beleza? Então é isso, eu espero que eu não tenha sido muito complexo e que é importante você entender isso aqui, que a tensão não é exatamente igual, é bem aproximadamente igual, mas não é exatamente igual. É obrigatório ter uma diferença aqui, uma diferençazinha mínima, para que tudo funcione, beleza? Aí nos próximos vídeos eu já vou ensinar a fazer amplificadores, né, com esse componente. E quem sabe a gente não já faz na bancada os nossos circuitos com o nosso TL072, né, certo? Então é isso, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.